Aqui em Goiânia tem um pub chamado Bolshoi Pub. O Bolshoi é a salvação de quem não curte sertanejo e mora aqui, no caso eu. E lá é um pub muito legal, muito divertido, rola muito cover de Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Queen. Um ótimo lugar para ir em tempos onde não é arriscado se aglomerar. Só que para entrar no Bolshoi, primeiro você precisa passar pela casinha. O que é a casinha? A casinha é um lugar com 3 atendentes e 2 seguranças, onde eles checam se você tem permissão para entrar no pub. Ou seja, é o lugar onde eles vão ver se você tem os ingressos para aquele evento, se você não oferece algum perigo para aquele lugar, se você está apto a entrar lá. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou começar a falar sobre segurança no banco de dados. E daqui a pouco você vai entender melhor o que o Bolshoi Pub tem a ver com isso. Por que eu vou falar sobre segurança no banco de dados agora? É o seguinte, quando eu criei esse banco de dados no Firestore, ele me deu 2 opções de segurança, Production Mode e Test Mode. O Production Mode define algumas regras que mantêm privados os dados desse banco. Quando eu crio um banco de dados com o Production Mode habilitado, o Firestore vai criar regras que impedem que qualquer pessoa leia ou escreva no banco de dados. Só que como esse meu banco de dados não está em produção, ou seja, como eu não subi minha aplicação para um Netlify da vida, não coloquei ela no ar para qualquer pessoa na internet acessar, quando eu criei esse banco de dados, eu escolhi o Test Mode. Com o Test Mode, algumas regras foram setadas para que qualquer pessoa que tivesse uma referência desse banco de dados pudesse interagir com ele. Por que eu fiz isso? Porque é o que faz mais sentido eu fazer enquanto eu estou desenvolvendo a aplicação. Não faz sentido eu bloquear o banco de dados sendo que toda hora eu preciso acessar os dados dele. Só que quando você seleciona o Test Mode para criar um banco de dados no Firestore, as regras de segurança que deixam esse banco de dados liberado para qualquer pessoa ler e escrever valem só por 30 dias. E se você criar esse banco com o Test Mode e não mudar as regras de segurança, você vai começar a receber uns e-mails do Firebase dizendo que o seu acesso ao banco de dados vai expirar em breve. Quando o acesso ao banco expira, ele te manda esses e-mails dizendo que o acesso ao banco de dados expirou. O que quer dizer esse acesso expirado? Se eu abrir um desses e-mails, basicamente ele está falando, você escolheu começar o banco de dados no Test Mode e isso deixou ele aberto para a internet inteira acessar. E por causa disso, essas regras do Test Mode foram configuradas para parar de aceitar requests depois de 30 dias. Se você não atualizar essas regras, os requests vão continuar sendo negados. Ou seja, o Firestore está me avisando que se eu subir a aplicação para produção com as regras do Test Mode, o banco de dados fica vulnerável a ataques porque qualquer pessoa pode fazer requests para o banco e fazer qualquer coisa com os dados dele. Os dados não estão protegidos. É por isso que essas regras do Test Mode só deixaram o banco aberto para todo mundo por 30 dias. Tanto é que se eu executar esse código que tenta ler os dados, Missing or Insufficient Permissions é exibido para mim. Ou seja, eu não tenho permissão para ler esses dados. Então é isso que o acesso expirado lá dos e-mails que eu recebi do Firebase quer dizer. Só que é o seguinte, eu estou desenvolvendo essa aplicação. Eu não subi ela para produção. Ela está em desenvolvimento aqui no meu localhost, ela só está na minha máquina, só eu quem tem uma referência desse banco de dados, e só eu e quem tem uma referência desse banco de dados pode interagir com ele. Então, se eu não subir essa aplicação para produção, os dados do banco de dados não estão disponíveis para a internet toda acessar, então não tem por que eu me preocupar com a proteção dos dados agora. Eu só estou usando esses dados para desenvolver. Dito isso, como que eu libero novamente o acesso a esse banco de dados? Eu vou ter que modificar as regras dele. E onde que ficam essas regras? Observa aqui no canto superior esquerdo que eu estou na página do Firestore. E nesse menu aqui acima, se eu selecionar a aba Rules, eu vejo as regras atuais do meu banco de dados. Lembra lá da casinha do Bolshoi? Essas regras são a casinha na entrada do Bolshoi. São essas regras que vão definir se quem está fazendo um request, ou seja, quem está querendo acessar as informações do banco, pode ou não acessar essas informações. Roger, em qual linguagem essas regras são escritas?
É uma linguagem relativamente parecida com JavaScript, mas é uma linguagem própria do Firestore. O que essas regras estão dizendo? A primeira linha é um Rules Version recebe 2. Isso aqui é só um update que as regras de segurança do Firestore tiveram em maio de 2019, e essa versão trouxe algumas melhorias em relação à versão anterior. Ou seja, nada que eu precise me preocupar agora. Essa linha só está dizendo que essa segunda versão que está sendo usada aqui. Essa segunda linha é uma declaração dizendo que as regras que foram inseridas dentro desse bloco correspondem ao Cloud Firestore. É essa declaração que evita conflitos entre regras de segurança do Firestore e regras de outros serviços. Se eu vier aqui em Storage, por exemplo, como o Storage é outro serviço, a segunda linha das regras dele é uma declaração dizendo que essas regras são do Storage. Isso significa que essas regras declaradas dentro desse escopo são válidas só para o Storage, que é o serviço de armazenamento de imagens, vídeo, áudio ou qualquer outro conteúdo gerado pelos usuários, e essas regras declaradas dentro do escopo do Cloud.Firestore são válidas só para o Firestore. Dentro desse escopo eu vejo um match. O que é o match? O match é como se fosse uma regex. As regras de segurança do Firestore são baseadas em matches, que são instruções que identificam um documento no banco de dados. O que esse primeiro match está dizendo? Ele está dizendo que as regras que forem declaradas dentro desse escopo vão dar match com qualquer banco de dados do Firestore dentro do projeto. Atualmente só é permitido um único banco de dados por projeto, mas pode ser que isso mude no futuro. As regras de segurança do Firestore sempre começam com essas declarações. Então você não precisa se preocupar em modificar isso, beleza? Dentro desse bloco é onde eu vou de fato começar a escrever as regras. Só que observa que já tem um match aqui. Esse match está dizendo o seguinte: para todo document dentro de qualquer collection, executa esse bloco. Esse chaves documents igual a 2 asteriscos é o que dá match com qualquer document em todo o banco de dados. Agora, dentro desse bloco que é executado para qualquer document dentro do banco, existe um allow, ou seja, uma permissão. Essa permissão está dizendo que qualquer document pode ser lido ou escrito se o momento da execução do request for menor que 27/3/2021. Como 29/4/2021, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, é maior que 27/3/2021, essa expressão resultou em false, e isso significa que eu não posso ler nem escrever um documento no banco de dados. Como que eu modifico isso? Eu posso remover toda essa expressão e simplesmente inserir true, ou eu posso remover o if true e deixar essa linha dizendo que escrita e leitura estão permitidas. Observa que aqui acima ele me diz que as alterações que eu fiz ainda não foram publicadas e me dá a opção de publicar ou descartar essas alterações. Se eu publicar, essas regras já vão começar a funcionar para o meu banco. Só que antes de publicar, eu quero testar essas regras para ver se elas estão funcionando de verdade. Como que eu testo essas regras antes de publicar? É o seguinte, aqui no canto inferior esquerdo eu vejo o Rules Playground. O que é o Rules Playground? Como o próprio nome já diz, o Rules Playground é um parquinho para você brincar com as regras do seu banco de dados. Se eu clicar aqui, ele abre um playground para eu fazer simulações de requests para o banco. O tipo de request que vem selecionado por padrão é o GET, que é quando eu obtenho informações do banco, ou seja, ele vai fazer essa parte de leitura, e aqui abaixo eu posso especificar um caminho para um resource. O que é um resource? Um resource é um document lá no banco. Então, como essa regra está permitindo a leitura e escrita de qualquer document do banco, isso significa que se aqui nesse input eu inserir /games, que é um collection do banco, e um ID de um document, ou seja, se eu abrir uma nova aba com os dados, copiar o ID desse document e inserir /UID, se eu executar esse GET, ele exibe que a leitura simulada foi permitida, e aqui embaixo ele destaca em verde qual regra permitiu a leitura desse document. Se depois do write
eu inseri dois pontos, if false. Quando eu executo esse get, eu vejo que a leitura simulada foi negada, porque essa linha 5 não está permitindo ler ou escrever qualquer document no banco. E é isso que está acontecendo quando eu estou tentando ler os dados do banco aqui na minha aplicação. A única diferença era que esse if, ao invés de retornar false, estava verificando o retorno de uma expressão que comparava a data do request com a data dos 30 dias iniciais do test mode. Como por enquanto eu quero permitir só a leitura dos documents desse banco, eu posso deixar só o allow read aqui, e se eu executar o get, a leitura é permitida normalmente. Agora, e se eu tiver uma outra collection lá no meu banco? Como que ficam as regras nesse caso? Olha só, se aqui no banco eu clicar em Start Collection, identificar esse collection como users, inserir um ID automático e declarar um field name que recebe uma string zé, se eu copiar o ID desse document e lá no input inserir /users e o ID do document, se eu executar o get, a leitura continua permitida porque esse match está especificando que essa barra representa a raiz do banco e qualquer document dentro desse banco pode ser lido. Agora, e se eu quiser desabilitar a leitura dos documents do collection user e habilitar a leitura de todos os outros documents? Nesse caso, uma coisa que eu posso fazer é, acima desse match, que especifica todos os documents, eu vou inserir um match, barra, que representa a raiz do banco, users, que é o nome do collection que eu quero que os documents não sejam lidos, barra chaves, document. Esse document dentro das chaves é uma variável que representa qualquer document dentro do collection users. Roger, mas não é mais fácil especificar só barra e collection users? É mais fácil, mas não funciona. E não funciona porque todo match que você escreve aqui nas regras precisa apontar para documents e não para collections. Por quê? Porque no fim das contas, todo request feito para o banco envolve um document. Então eu vou voltar a expressão para que ela aponte para qualquer document dentro do collection users e dentro desse bloco, como eu quero bloquear a leitura de qualquer document dentro do collection users, eu vou inserir allow read if false ponto e vírgula. Só que se eu executar esse get que está lendo um document dentro de users, a leitura desse document foi permitida. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque mesmo que essa regra impedisse a leitura, essa regra aqui embaixo sobrescreveu a regra anterior, porque ela está especificando que a leitura é permitida para qualquer document. E claro, o mesmo acontece se eu mudar essas regras de posição, porque sempre que essa regra que permite a leitura para qualquer document existir, se eu executar o get, a leitura do document é permitida, porque essa regra sobrescreve as outras. Então, o que eu preciso fazer aqui para que, de fato, os documents do collection users não sejam lidos? Eu posso remover esse match, que permite a leitura de qualquer document, e se eu executar o get, agora sim, a leitura de qualquer document do collection user está bloqueada. Só que agora, se nesse input eu especificar que eu quero fazer a leitura de um document do collection games, se eu executar o get, a leitura para o document do games também é negada. Ou seja, quando não existe uma regra específica para documents de um collection, por padrão, a leitura desses documents é bloqueada. Isso também vale para a escrita. Como não existe uma regra que permite a escrita de um document, a escrita também é bloqueada. Então, para de fato habilitar a leitura só dos documents do games, aqui abaixo eu vou inserir um match de /games/ variável document e dentro desse bloco eu vou inserir allow read ponto e vírgula. Se agora eu executar esse get, a leitura para o document é permitida porque essa regra permite a leitura de qualquer document dentro do games, e se eu copiar um ID do document dentro de users, inserir esse ID no path e especificar o collection users, se eu executar esse get, a leitura desse document é negada porque essa regra bloqueia a leitura de documents do collection users. E como eu disse,
quando não existe uma regra específica para documents de um collection, por padrão, a leitura e escrita desses documents é bloqueada. Ou seja, se eu simplesmente deixar só o match, que permite a leitura dos documents do games, se eu executar esse get que tenta ler um document do users, essa leitura é negada. Então, no momento, essas são as regras que eu preciso implementar para desbloquear a leitura dos documents do Collection Games. E antes de publicar essas regras, eu vou fazer novamente a ressalva. Você só vai permitir a leitura e escrita de dados no banco enquanto você estiver desenvolvendo a aplicação. Aqui nesse caso eu não estou permitindo a escrita e a aplicação está em um ambiente de desenvolvimento. Mas você nunca pode publicar uma aplicação e deixar leitura e escrita liberadas no banco. Nunca. Porque isso vai permitir qualquer um acessar o banco de dados que tem a chave que foi disponibilizada para você, a ler, escrever, remover, fazer qualquer coisa com o banco de dados. Beleza? Então agora eu posso publicar essas regras. E se eu clicar aqui no lado esquerdo para recolher o Playground, foi criada uma linha do tempo com as modificações de regras do banco. Se eu clicar na versão anterior, as regras anteriores são exibidas e se eu clicar nesse botão do canto superior direito, é exibida uma comparação das regras passadas com as regras mais recentes, como se fosse um git diff, linhas vermelhas removidas e linhas verdes adicionadas. E claro, se eu só recarregar essa página para o meu código JavaScript ser executado novamente, aquela mensagem de bloqueio da leitura dos dados do banco não é mais exibida e os dados são exibidos na tela.